Nós temos a alegria de receber hoje este grande especialista em tudo que é eletrônica, informática, mundo digital, era virtual, o professor Demi Getsko. Professor, eu agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com os nossos jovens que estão aí sob a ameaça da quarta revolução industrial. Eu que agradeço o convite, que pudesse ajudar nessa área, podem contar. Como é que o senhor se interessou pelo mundo virtual, pela internet? Bom, na verdade, eu estava naquela época na USP, ainda no Centro de Computação, e o professor Oscar Sala, que era presidente da FAPESP, e foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, me chamou para ir para a FAPESP, que estavam montando um data center. E uma das ideias que eles tinham, e isso em todas as universidades estaduais da época, é que o pessoal que ia estudar lá fora encontrava um mundo muito mais fácil de comunicação, usando correio eletrônico, usando formas que no Brasil não tínhamos. E o pessoal voltava para o país e perdia essa facilidade. Então, para que não houvessem iniciativas de várias universidades em paralelo, o professor Sala falou, vamos botar a FAPESP na jogada. A FAPESP é um órgão central. A FAPESP vai pegar uma linha internacional, um serviço internacional. Na época, eles tinham ótimo contato com um laboratório chamado Fermi, laboratório de física lá perto de Chicago. E essa linha nós vamos distribuir no país para as universidades e tal. Em 88 começou um correio eletrônico. Em 89 nós registramos o .br, que é uma base, o nosso sobrenome mais usado no Brasil. E a internet entra no ar por volta de janeiro de 91. Nessa época, para a academia, foi uma grande solução, uma grande vantagem poder usar correio eletrônico e tal. O cidadão comum, em geral, não via isso. Até por volta de 92, 93, começou um negócio chamado web, que é aquela história de colocar páginas na internet, com fotografias, com áudio. Isso não existia na internet original. E isso atraiu todo mundo para a internet. Então, em pouco tempo, isso aí ficou super povoado e depois vieram as redes sociais e veio toda essa balbúrdia que temos hoje. E hoje consta que nós temos 254 milhões de mobiles, ou seja, mais do que o número de habitantes, ou seja, alguns de nós tem mais temos um celular. Mais do que um. E isso mudou o mundo, não é, professor? Bom, são vários fatores. Do ponto de vista técnico, eu acho que o fator mais interessante é que a capacidade de processamento e armazenamento e transferência de informação, que era uma coisa cara e era um gargalo sério no passado, praticamente foi eliminado, porque hoje qualquer dispositivo eletrônico tem um processador dentro com capacidade muito maior que os velhos computadores, os velhos mainframes. A conexão também ficou muito mais barata com fibra óptica em todos os lugares. A mobilidade com a entrada do celular, de Wi-Fi e de Bluetooth e outras tecnologias ajudou também muito. Armazenamento hoje você armazena o que você quiser na rede, na nuvem, seja lá onde for. Em geral, a custo muito baixo, se é que é perceptível. Então isso baixou a barreira de entrada tremendamente e todo mundo passou a usar as benesses que vieram com isso. Eu vi essa semana uma grande notícia de que todos aqueles CEOs, os responsáveis pelo Vale do Silício, as maiores empresas, eles proíbem os filhos deles de utilização de celulares, de smartphone até a adolescência. Eu vejo, eu tenho 7 netos, todos pequenos, e até os menorzinhos o dia inteiro com o celular, né? Tem uma desenvoltura muito maior do que a minha, parece que já nasce com chip, né? Será que isso é assim mesmo? Eu acho o seguinte, nós não podemos esquecer que nós somos evidentemente animais. Eu imagino que a nossa forma de montar as nossas sinapses mentais, a nossa construção mental depende de algumas coisas que os milênios mostraram que eram saudáveis. Então, por exemplo, não é importante aprender a tabuada, porque eu tenho que saber de cor a tabuada, isso eu posso conseguir com a calculadora. Mas o trabalho de aprender a tabuada deve desenvolver algum tipo de conexão mental que se eu não fizer isso, eu não desenvolverei. Então, acho que nós estamos sendo um pouco superficiais ao dizer coisas mecânicas devem ser passadas ao equipamento auxiliar, eu não preciso me preocupar com isso. Sim, eu não preciso me preocupar com isso como informação em si, mas eu não sei se isso afeta ou não a montagem da minha estrutura mental. Então, o meu medo é que a gente esteja atirando para um lugar e sem querer tendo efeito colateral em outro. Quer dizer, ao dotar a criança de cara de uma porção de dispositivos de ajuda,
Pode ser que certas partes do seu intelecto evoluam mais rapidamente, pode ser que outras careçam de algo que não tem. Então eu teria muito cuidado com isso, principalmente porque não sabemos exatamente onde estamos mexendo. E essa ameaça das profissões? Eu acho que o que depende de força bruta, certamente as máquinas fazem melhor que a gente. Por exemplo, eu acho que não há ser humano que consiga competir com buscador na internet. Hoje nós não viveríamos sem os buscadores. A gente acha o que quiser em qualquer lugar do mundo, porque a gente põe uma palavra. Agora, quando acha uma porção de coisas, tem coisa que não tem muito a ver com o que procuramos, tem coisas que vieram porque alguém pagou propaganda para chegar antes e estão na frente na priorização. Quer dizer, existe um critério que ainda é, graças a Deus, humano, de selecionar se aquilo que eu recebi deve ser considerado relevante ou não. Então, por exemplo, na área de direito, eu não sou da área de direito, mas eu imagino o seguinte: consultar as atas de todas as decisões jurídicas e tal, certamente a máquina me dá um excelente auxílio e não há homem que consiga competir com ela. Que conclusões você tira daí? Aí eu teria medo da máquina tirar as conclusões, quer dizer, que ela me dê todos os dados, tudo bem, que ela julgue e diga esse sujeito é inocente ou não pelo que eu vi. Acho que aí ainda dependemos da consciência humana. Acho que o apoio na máquina, especificamente, pode gerar uma cristalização ou até uma imobilidade do processo. Porque, evidentemente, o passado tem N exemplos que foram levados para um certo lado. Pode ser que a tendência esteja indo para outro lado, mas nós simplesmente ficarmos fixos no que lemos numericamente, nós vamos repetir o que os romanos faziam e todos os demais faziam, porque isso é a grande base de dados. Então, certamente é a função humana de olhar e dizer, olha, tem 50 casos desse tipo, 20 desses, mas eu acho que os 20 é que estão agora predominando. Então... E uma coisa que eu particularmente falo muito para os jovens, que a jurisprudência é um parâmetro. Aquilo que já foi decidido é um parâmetro, é uma indicação para ajudar a pensar. Mas não pode ser o fator decisivo, até porque ela é dinâmica, ela precisa movimentar. Se ninguém provoca, né? Então a coisa fica estática, inerte e morta, não é? Sem dúvida. Agora, os desafios da quarta revolução industrial não estão só nessa área. Nós lemos que nunca foi tão tênue a distância entre o homem e a máquina. A máquina quase que é um outro membro nosso, um cérebro complementar. É isso mesmo, professor? Bom, é verdade, existe uma grande tendência a não nos separarmos dela nunca. O pessoal vai dormir com o celular do lado, dá uma última olhada no que aconteceu na mensageria, volta. Eu tento, apesar de ser um dos caras que, digamos, estou envolvido na história há algum tempo, tento não me envolver tão profundamente nisso. Eu acho que há vida sem celular, eventualmente. Pelo menos há um postulado de que há vida sem celular, não pode se garantir a precisão disso. Eu acho que nós estamos embutidos nisso e isso gera também uma certa preguiça em pensar um pouco mais profundamente, porque alguém já pensou e a gente usa. Acho que é importante manter esse dinamismo. Senão, de fato, nós seremos, querendo ou não, conservadores no sentido que nós vamos com os demais. Eu fico sempre preocupado porque tenho lido, e o senhor também, que nós somos manipulados, né? Então, pelas minhas buscas, o algoritmo me conhece mais do que eu mesmo. Pelas minhas preferências, por aquilo, onde é que eu perdi tempo, né? Então, ele começa a me municiar de tendências que são aquelas que eu mostrei que eu quero. Então, eu vou ficando cada vez mais convencido. Perfeito, né? Isso. Isso é muito estranho, porque mesmo na boa-fé, digamos que alguém quer programar um algoritmo de boa-fé, né? Então, eu compro livros que têm a ver com música, porque eu gosto, digamos, de ópera, e toda vez que eu vou na livraria, ele me recomenda o mesmo livro. Se isso é automatizado, chega uma hora que eu só recebo aquele tipo de recomendação e não recebo mais nada. Quer dizer, é o que o pessoal chama de bolha, né? Minha bolha vai ficando cada vez mais limitada. Quer dizer, o algoritmo me alimenta daquilo que eu quero, eu sou uma espécie de viciado naquele tema, e mesmo quando tem algo que é totalmente oposto, aquilo não é entregue a mim. É uma tendência de radicalização, quer dizer, os extremos são levados cada vez mais para os extremos. Que a gente já tem uma tendência, de um lado mais ecológica, vai ser levado ao radicalismo, e tem uma tendência desenvolvimentarista, vai ser levado ao radicalismo, no final teremos uma sociedade totalmente polarizada em N tópicos, que é lamentavelmente o que tem acontecido. Quer dizer, nós temos visto discussões inimagináveis 20 ou 30 anos, ódios inimagináveis 20 e 30 anos atrás. Mas, professor, uma coisa que preocupa aqui os registradores, né? Eles permitem à sociedade
que a sociedade durma tranquila, sabendo que aquela propriedade que está registrada em seu nome não vai ser invadida, porque você terá condições de provar que ela é sua. O registro mostra que seria aquela armadura jurídica, né, uma metáfora física para a muralha que cerca, o muro que cerca a sua propriedade. E isso tem sido disputado por outros setores que acredito que possam fazer melhor, possam fazer de uma forma mais rápida, sem a qualificação do título, porque para um título ter ingresso no registro, ele vai ser examinado, qualificado para saber se realmente quem vendeu era o proprietário, etc., né? Há nós chamamos o trabalho de qualificação. Será que nós poderíamos pensar que há uma ameaça disso ser substituído por outros métodos? Essa é uma área em que eu acho que teria que haver uma simbiose entre o que o humano faz e o que a máquina ajuda. Vou dar um exemplo que vai mais ou menos nessa mesma região. Temos agora a discussão sobre proteção de dados pessoais. A Europa tem o GDPR, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira aprovada. Isso levanta uma discussão muito interessante que o próprio criador da web, o Tim Berners-Lee, levantou também, que é o seguinte: os dados teoricamente são nossos, né? Então, por exemplo, eu sou formado em engenharia na escola X. Essa é uma propriedade minha, né? Quer dizer, eu devia poder provar isso a quem quisesse, e quem garante que eu sou realmente formado é a instituição que me formou. Então, eu deveria ser proprietário dos meus dados e poder usá-los ao meu prazer. Vou dar um exemplo de uma área diferente. Digamos que alguém está internado no hospital. O hospital tem uma ficha enorme da evolução do paciente, né? E essa ficha, evidentemente, é do paciente, quer dizer, a evolução é do paciente. Ele que teve febre, teve dores, o hospital registrou isso. Se o paciente troca de hospital por algum motivo, esses dados não acompanham, porque aí o hospital pode considerar que esses dados têm a ver com a base de dados do hospital, mas na verdade os dados são do paciente. Então o paciente devia ter uma forma de dizer: não, eu saí do hospital A, vou para o hospital B, eu quero que esses dados me acompanhem, né? E se eu mudar de país, eu quero que os dados me acompanhem também, porque eu não quero que um sujeito comece a me tratar do zero. Então há uma tendência agora do indivíduo ser o centro que controla a informação sobre si próprio, até como reação ao excesso de violações de privacidade. Então eu acho que essa área de cartórios, essa área de registros, tem que estar atenta a esse fato, quer dizer, teria que evoluir conjuntamente. Isso não precisa ser obrigatoriamente uma quebra de paradigma, uma disruptura, mas é uma evolução rápida, que se não for acompanhada pode gerar de fato riscos à profissão. Quer dizer, se a sua profissão é espalhar segurança e confiança, isso pode ser automatizado digitalmente, mas eu imagino que o componente humano ainda é fundamental no processo. Quer dizer, é importante não dormirmos num ponto aí. Mas eu acho que nós temos um problema que, pelo menos eu acho que é um problema, que é uma chamada à tutela, na minha opinião, exagerada, que hoje os indivíduos são tratados como incapazes o tempo todo. Quer dizer, não, fizeram isso comigo, não, eu deixei a minha foto e fui distribuída. Bom, quer dizer, antigamente se recomendava cautela e caldo de galinha, quer dizer, as nossas avós diziam: pô, um jeito estranho, você não vai dar seus dados, etc. e tal. Hoje a gente está tentando jogar isso em cima da lei, a lei impede, e a gente está se eximindo de ter o mínimo de critério de responsabilidade. A gente escuta: não, eu tenho que ser protegido, não interessa como eu vou, não interessa onde eu vou, eu tenho que ser protegido. Bom, evidente, todo mundo sabia que em alguns lugares da cidade, na meia-noite, você não vai andar de Rolex visível, vai dar problema. Quer dizer, existem elementos ruins no mundo, agora você tem que exercer sua capacidade de discernimento. Hoje nós estamos nos baseando a isso, até numa forma mais boba, na minha opinião, agora, que é o seguinte: quer dizer, havia conceitos morais de educação que te obrigavam a determinadas posturas. Então, diziam nossos antepassados: se você é jovem, está num lugar e tem uma senhora de pé, um senhor de pé, você tem que dar o lugar e tal. E isso estava embutido na nossa forma de ser. Agora não, agora a lei diz que o sujeito que mais 65 anos... Bom, então, na hora que isso vira lei, parece bom, mas na verdade cria-se o seguinte: mas o senhor tem de fato 65, será que o senhor não tem 64,5? Se eu tiver 64,5, eu não vou continuar sem. Tá? A senhora está grávida, mas de quantos meses? Tem um papel provando que... Quer dizer, nós trocamos aquilo que era natural e comportamental e educacional no ser humano por algo que a lei tenta formar. Mas o senhor tocou num ponto aí, blockchain, Bitcoin, isso veio para ficar? Nós vamos conviver com isso?
Bitcoin eu tenho sérias dúvidas, eu não sou nem um pouco entusiasta disso. Não. Agora, a tecnologia por trás disso, que chama blockchain, mas podia ser qualquer outra coisa, é uma situação onde você anonimamente cria uma base que teoricamente é inexpugnável. Nada é inexpugnável até que apareça alguém que consiga achar uma brecha naquilo, mas teoricamente é bem construído e inexpugnável. E que de uma forma anônima ele preserva a informação de forma inalterada. Então, por exemplo, se eu tiver o meu diploma guardado em blockchain, de alguma forma, que na verdade se a instituição que me diplomou guardar isso lá e me der a forma de acesso a isso, aquilo é imutável, não vai mudar, ninguém vai trocar a data de formatura ou vai trocar se meu título mudou, deixou de mudar, e eu posso distribuir essa chave para quem eu quero e ele vai ver aquilo sem alterá-lo, né? Essa é uma gangorra que eu acho tenderia a se equilibrar se tivermos bom senso. Por exemplo, eu acho que certas coisas têm que ser transparentes. Eu não posso ter um terreno e não dizer de quem é o terreno, porque vai crescer rato lá e precisa responsabilizar alguém. Então isso não pode ser uma atitude privada, isso tem que ser uma atitude pública. Agora, outras coisas certamente, se eu gosto de ópera ou química, é um problema mais meu do que do mundo. Então, eu acho que o problema, a arte aqui é encontrar o equilíbrio nessa balança. A educação brasileira, principalmente a brasileira, ela ficou defasada, não é, professor? Principalmente o jovem, ele já não tem mais tolerância àquela aula expositiva de alguém que se considera o detentor do conhecimento, o aluno é uma tábula rasa, é campo vazio que vai ser preenchido com o ensinamento que eu transmiti. Quando ele, com qualquer celular, ele faz uma pesquisa, pega um Google aí e tem uma resposta muito mais atualizada, vê até que o professor está defasado, né? O jovem do ensino médio, ele não estuda e não trabalha. E isso é perigoso num momento em que os outros países têm uma pesquisa científica muito avançada, a China principalmente oferece moradia, oferece alimentação e até salário para inteligências, para pequenos gênios que vão lá pesquisar e descobrir coisas. Nós estamos talvez perdendo tempo, né? Se houver alguma preocupação, ainda que seja da iniciativa privada, para acolher essas mentes criativas no Brasil? Eu concordo que existe um problema, que é uma mistura digamos, de transição nessa área de educação, que é uma transição, como tudo que é transitório não está definido claramente, e nós não temos um modelo novo no lugar, né? Então, por exemplo, há evidentemente uma grande intenção de proteger jovem e tal, mas isso também alivia muito a responsabilização deles. Quando eu estava no ginásio, devia ter, sei lá, 12 ou 13 anos, nas férias, eu estudava no colégio de padre, eu usava as férias para trabalhar na secretaria, usando datilografia mal e porcamente. Primeiro porque eu tinha bolsa lá, então eu precisava compensar de alguma forma. Segundo, até ganhava uns trocadinhos no final. Quer dizer, hoje seria considerado trabalho infantil. Eu chego com 12 anos, gastar um mês das férias, preenchendo fichinha no colégio. Mas para mim isso só me deu vantagem. Quer dizer, eu acredito que algumas tendências que são importantes, nós temos que proteger que a criança tenha lazer e brincadeira, ninguém pode explorar uma criança cortando cana. Mas nós passamos de novo esse efeito gangorra, na minha opinião, sim, de tirar completamente a preocupação daquilo, da responsabilização daquilo. Então, em parte, o pessoal vai vivendo a vida simplesmente. Eu acho que realmente talvez parte da culpa do processo seja a superconexão, essa exuberância que nós temos de forma de trocar impressões e comentar. Por exemplo, essa história de depressão. Certamente, se a pessoa tem uma tendência à depressão, ao examinar quantos deprimidos tem na rede social dele, provavelmente aumenta a tendência de depressão dele. Então nós temos um efeito multiplicativo que não havia antes, quer dizer, você ficava deprimido no seu quarto, aí saía para jogar bola, provavelmente passava a depressão. Agora, se você está deprimido no seu celular, em uma rede onde todos os demais estão deprimidos, a sua depressão tende a aumentar. Então eu sinceramente não sei exatamente qual é a saída que nós temos, eu espero que seja uma fase transitória e que isso de alguma forma coalesça, né, decante, e que a gente perca esse desespero para fazer a nossa voz ser ouvida, seja lá qual for a intenção de falar, e aguce mais os ouvidos. Eu acho que se nós formos um pouco mais introspectivos, talvez a gente consiga superar essa fase digamos, de manifestações instantâneas não pensadas, que geram um efeito ruim para nós mesmos. Então, eu acho que talvez também
ligações mais profundas entre digamos, famílias e crianças e pessoas, são coisas importantes, não se podem perder. Eu acho o seguinte, que você tem condições hoje de acessar qualquer coisa, e acho que isso tem que ser explorado ao máximo para o nosso bem, para o nosso benefício, buscadores, bases de dados gigantescas e tal. O que nós não podemos prescindir é que não dá para usar no mesmo modelo de acessar qualquer coisa, o modelo de acessar qualquer indivíduo. Eu acho que o ser humano, o acesso que você faz ao ser humano via digital, via rede, é diferente do acesso pessoal. Eu conheço um monte de indivíduos aí que pessoalmente são extremamente gentis e que são extremamente agressivos quando você conversa via rede, porque o comportamento é diferente. Então, não dá para substituir essa conversa que nós estamos tendo por uma conversa em cima de um meio eletrônico, porque o tipo de olhar, o tipo de expressão, o tipo de tom de voz não é reproduzível facilmente. Então, você acaba indo para extremos porque você escuta um negócio que ele falou ironicamente e pega ao pé da letra. Então, que a rede nos deu uma base de dados gigantesca é um fato, que nós temos muito melhor do que tinha os nossos antepassados, é um fato. Agora, que você substitua também o diálogo humano por isso, eu acho um risco que não devíamos correr. Professor, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Você quer deixar uma mensagem final? Não, eu acho que a ideia é exatamente essa, quer dizer, é importante que o ser humano tenha essa segurança, como foi dito. Segurança não precisa ser um livro de atas em papel, que pode pegar fogo e pode ter um problema, pode ser na nuvem, pode não ser na nuvem, pode ser em outro lugar, pode ser usando blockchain, seja o que for, mas não podemos prescindir disso. Eu acho que é fundamental ter isso em mente e evoluir conforme a coisa vai evoluindo. Não vamos perder os direitos fundamentais e não vamos perder as funções que são necessárias, os serviços que são necessários. Parte disso será feito eletronicamente, parte será feito humanamente. Nós não podemos nos aferrar ao que existia, porque isso tem mudado. Temos que acompanhar para onde as coisas vão, mas sem perder o bom senso. Muito obrigado.